Olá pessoal, vamos para mais uma aula de espanhol. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, mas antes de entrarmos no tema de hoje, vamos recapitular o que nós vimos na nossa segunda aula. Bom, na nossa segunda aula nós falamos sobre os conectores, né? Os conectores textuais. O que são os conectores, né? Nós vimos, então, que os conectores são palavras ou nexos gramaticais, né, que sinalizam as relações entre as ideias ou orações e nos permitem aí organizá-las em um texto para que tenhamos, então, coerência e coesão sintática. A coerência está relacionada com a organização, né? É o fio condutor das ideias que são apresentadas em um texto. Já a coesão se refere em como a gente constrói as orações e os parágrafos, né? E essas palavras, então, elas devem se relacionar, né, dando ordem e sentido lógico aí ao texto. Bom, nós vimos que existem vários tipos de conectores, né? E aqui, para a gente poder recapitular, alguns serão apresentados aí para vocês. Nós vimos que nós temos conectores aditivos, né, que são aqueles conectores que acrescentam ideias, né, aí no nosso texto, como, por exemplo, además, es más, asimismo, también, por añadidura, de hecho, incluso. Nós vimos também que nós temos conectores que são ordenadores, ou seja, eles ordenam um texto. Então, nós temos, como exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, por uma parte, por outro lado, primeiro, por último, para concluir. Temos também alguns que são contra-argumentativos, né? Contra-argumentativos, ou seja, que indicam oposição. Então, olha, exemplo, en cambio, pero, que é mas, por el contrario, no obstante, aunque, que é ainda que, sin embargo, que é o que geralmente mais aparece nas provas, né? De Enem, de vestibular, então fica aí uma dica, né? Apareceu lá, sin embargo, é um conector que indica oposição. Bom, nós temos também os consecutivos, que são aqueles que indicam consequência, né? Portanto, de aí, em consequência, assim pues, por conseguinte. Temos também os conectores causales, que são aqueles que indicam causa, porque, já que, como, puesto que, devido a que, a causa de que, dado que. Temos também alguns conectores que são explicativos, ou seja, aqueles que aclaram e que explicam as ideias. Exemplo, o sea, es decir, esto es, a saber, em outras palavras. Temos também conectores que são exemplificativos, ou seja, são aqueles que introduzem exemplos. Por exemplo, assim, verbo e gracia, em concreto, em particular. E também nós temos os conectores que são recapitulativos, ou seja, são aqueles que resumem a ideia anterior. Em suma, enfim, em conclusão, em definitiva, em resumo, total. Esse quadro mostra alguns dos tipos, né, de conectores, mas nós vimos aí na nossa aula que existem vários outros tipos. Então, se você não assistiu essa aula, volta lá na aula 2, né, para poder aí ver direitinho todos os tipos de conectores que tem, né, todas as possibilidades, como que eles desempenham esse papel de trazer coerência e de coesão aí para o nosso texto, né, para que vocês absorvam esse conhecimento e estejam aí preparados para a gente dar continuidade aos nossos estudos.
Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é o processo de formação de palavras. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre como que acontece, né, esse processo. Em espanhol, nós podemos formar novas palavras acrescentando diferentes partículas, né, a outras palavras. Então, a nova palavra que é resultante, ela pode ter uma nova nuance, né, ou um significado totalmente distinto em relação à palavra originária. A palavra, gente, ela está formada pelo significante, que é o que nós escrevemos, e o significado, que é o que representa o nosso pensamento. A formação da palavra, ela relaciona, então, significante e significado. Em primeiro lugar, né, a gente tem que buscar o lexema ou lexemas. O que é lexema? O lexema é a raiz da palavra, né? Aquela parte mais importante que dá significado à palavra. E depois disso, né, posteriormente, a gente vai então buscar os morfemas, que são então os elementos que complementam o significante. Então, para poder ficar mais claro, vamos falar de forma mais detalhada sobre lexema e morfema. Os lexemas são, então, aquela parte da palavra que é invariável, né? Aquela que fornece o significado central da palavra, né? E por isso mesmo a gente chama também de raiz, né? A raiz da palavra. Então, ele é um elemento comum a todas as palavras de uma família léxica. Olha aqui o exemplo, nós temos mar, e assim, marineiro, submarino, ultramarinos, marineria, marítimo. Em todas elas, né, o mar está em negrito para sinalizar e mostrar para vocês que é, então, o lexema, a parte invariável da palavra, né, e que fornece o significado central. Bom, vale a pena a gente ressaltar que uma mesma palavra, ela pode ter 2 ou mais lexemas, como, por exemplo, a palavra sacapuntas, que tem o sac mais o punte. Sacapuntas significa apontador em espanhol. Então, o lexema é a essência da palavra, a unidade mínima necessária dentro dela e que fornece o significado principal. Bom, nós temos 2 categorias de lexema. O lexema independente e o lexema dependente. O lexema independente é aquele que vai sozinho, né? Que ele não precisa de estar acompanhado de um morfema, como, por exemplo, árbol, né? Que é árvore, parede, que é parede, lápis. E nós temos os lexemas que são dependentes, ou seja, né, eles vão acompanhados de um ou mais morfemas. Aqui nos exemplos, né, está em negrito, sublinhado aí, os lexemas. Então, olha, vejam bem. Perro, né, que é cachorro. Sobrino, bailar, submarinista, multimilionário. Bom, então, nós temos essas 2 classes, né? O lexema dependente, que é aquele que vai sempre acompanhado de um ou mais morfemas, e o independente, que é aquele que vai sozinho, que não tem necessidade de ser acompanhado de um morfema. Bom, mas já que estamos falando de morfema, né? O que é morfema? O morfema é a parte da palavra que varia, aquela parte que muda, né? E que permite completar o significado, tá? Ela pode indicar gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural. E se é um verbo, né, pode indicar, então, a pessoa, o tempo, o modo, né, ou formar, então, novas palavras. Exemplos, ninhos, que são meninos, zapateria, que é sapataria, zapateiro, que é sapateiro. Uma palavra, ela pode ter 2 tipos de morfemas. Então, nós temos os morfemas flexivos, né? Morfemas flexivos e morfemas derivativos ou afirros, né? Morfemas que são, então,
derivativos. Então, flexivos e derivativos. Então, olha aí, como que é esse processo de formação da palavra? Nós temos o lexema, que a gente já viu que é a raiz, né, que é a parte invariável da palavra, mais os morfemas. E os morfemas, né, que no caso aqui estamos falando de lexemas dependentes, né, nós temos então morfemas derivativos e flexivos. Os morfemas flexivos, nós temos então aí gênero e número, como eu acabei de dizer, né, singular e plural, masculino e feminino, e temos também as desinências verbais, né, desinência verbal, que são aquelas situações que mostram pessoa, modo, tempo, né, quando a gente está falando de verbo. E nós temos então também, agora aqui em verde, os morfemas derivativos. E aqui nós vamos falar então de prefirro, infirro e sufirro, que nada mais é que prefixo, né, infixo e sufixo.